Fala galera, eu sou o professor Altemir do Vestibular Enem e hoje nós estamos aqui para falar de mais uma obra indicada como leitura obrigatória. E hoje nós vamos falar de uma obra do romantismo, mais especificamente do romantismo brasileiro. Então deixa eu começar relembrando algumas características do romantismo. O romantismo foi a primeira escola após a ascensão da burguesia ao poder e a consequente queda da monarquia. O romantismo é uma escola muito ampla, né? Com muita diversidade, tem uma produção muito extensa, muitas obras, muitos autores, e isso acaba criando uma certa complexidade. Você tem obras românticas que são muito diferentes entre si, mas existem três elementos que permitem identificar uma obra romântica. Claro que esses elementos não precisam estar todos presentes numa obra, mas pelo menos um deles tem que ter uma presença forte para você identificar uma obra romântica. Esses três elementos seriam esses aqui, ó: o individualismo, a liberdade e o nacionalismo. O romântico, ele vê o mundo a partir de uma ótica subjetiva, individualista. O mundo para ele é como se fosse um espelho da sua alma, do seu sentimento, das suas emoções. Essa é a marca mais característica das produções românticas. Por outro lado, também é muito forte no romântico o sentimento de liberdade. O romântico não aceita seguir regras, seguir modelos, não aceita limites, não aceita que alguém direcione o seu destino. Enfim, a liberdade é uma característica muito forte nas obras românticas aí. E a terceira característica, volto a insistir, elas não precisam estar todas juntas, mas uma terceira característica muito forte nas obras românticas é o sentimento de nacionalismo. Um nacionalismo também ligado com a emoção, a subjetividade, aquele nacionalismo de heroísmo, né, de explosão heróica. E é exatamente o nacionalismo que eu queria chamar a atenção. O nosso romantismo, o romantismo brasileiro, ele vai acontecer logo depois da independência do Brasil. Então a primeira preocupação dos nossos poetas, dos nossos escritores românticos, foi exatamente com esse aspecto nacionalista. Os românticos tomaram para si a missão de despertar um sentimento patriótico, né? Um sentimento nacionalista, de exaltar essa nova nação que era o Brasil. Agora, o nacionalismo romântico no Brasil, ele tem algumas características específicas, alguns aspectos bem pitorescos. Essas especificidades do romantismo no Brasil, ligado principalmente ao nacionalismo, nós chamamos de cor local, características que são específicas do romantismo brasileiro. Dentre elas se destacam a presença do índio como personagem, como herói nacional, mesmo que moldado a partir daquele herói europeu, né, do cavaleiro medieval, mas o índio é uma particularidade nossa, né? A presença do índio nas narrativas românticas é uma característica do romantismo brasileiro. O naturismo, ou seja, a exaltação da nossa natureza tropical, né? Da nossa exuberância, da nossa beleza, também é uma forma de manifestar esse nacionalismo. Não podemos esquecer do clássico Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, que acabou até inspirando versos depois no hino nacional. E por último, nós temos também, como característica de cor local, a linguagem. O português brasileiro é diferente do português de Portugal. O nosso português brasileiro, ele recebeu influências do tupi-guarani, dos dialetos africanos. Então, não é apenas no ritmo que existem diferenças. Existe diferença também na semântica, no sentido das palavras. E certamente o português do Brasil é muito mais rico em vocabulário, graças principalmente à influência da linguagem indígena aí. Se você pegar uma obra do romantismo português e uma obra do romantismo brasileiro, você vai perceber claramente do que eu estou falando. O romantismo de Portugal é aquele português clássico, erudito. O romantismo do Brasil já é um português que na época, inclusive, era visto como depreciativo, como se os
nossos autores brasileiros estivessem depreciando a língua portuguesa ao incorporarem esses elementos, né, de vocabulário indígena, de vocabulário dos dialetos africanos. Mas, na verdade, os românticos brasileiros entendiam que isso era uma forma de valorizar a nossa cultura, a nossa linguagem aí, ok? E hoje nós vamos falar sobre aquele que é o principal escritor da prosa romântica brasileira. Nós estamos falando de José de Alencar. O José de Alencar, antes da chegada do Machado de Assis, era o maior escritor brasileiro, o mais festejado, o mais renomado, o mais produtivo. E o Alencar foi um dos maiores defensores desse aspecto nacionalista, que é uma característica do romantismo. Além de escritor, o José de Alencar foi também político. Ele nasceu no Ceará, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, o pai dele foi senador, foi político importante, né, no Brasil. Ele acabou seguindo um pouco essa carreira também, viajou pelo país todo, conhecendo, né, o Brasil, as suas diferenças regionais, e sempre pautou o seu trabalho político e a sua produção literária a partir de um programa nacionalista que ele mesmo criou. Então ele sempre achava que o artista nacional deveria ter como missão na sua obra exaltar as características positivas do Brasil, mostrar a realidade brasileira dentro daquela perspectiva romântica, num sentido de ajudar a consolidar o Brasil enquanto pátria, enquanto nação recém-independente aí. Nesse sentido, o Alencar acabou classificando a sua produção literária, e ele produziu muita coisa, ele escreveu muitos livros, em 4 tipos de romances. Quando eu estou falando romance aqui, gente, eu estou me referindo a uma narrativa longa, tá? Um romance romântico. Os romances do Alencar, feitos a partir desse projeto nacionalista, tinham funções bem definidas. Uma parte desses romances, por exemplo, tinha a missão de mostrar a nossa formação social, os nossos usos, os nossos costumes, né? Como que se formou a sociedade brasileira. Esses romances ele chamava de romances urbanos. Nós podemos destacar aí, por exemplo, Senhora, Lucila, Diva, são obras que se encaixam dentro desse romance urbano, onde as histórias acontecem no meio urbano, especialmente no Rio de Janeiro, e procuram mostrar como que se formou a nossa sociedade. Outro tipo de romance seriam os romances regionalistas, que, segundo o Alencar, tinham por objetivo mostrar as diferenças regionais do Brasil. O Alencar já tinha consciência, né, que o Brasil é um país tropical, com diferenças marcantes de uma região para outra. Então, ele criou romances que procuravam mostrar essas particularidades de cada região, como, por exemplo, o gaúcho, tem o sertanejo, o tio, são obras que procuram mostrar essas características regionalistas. Outra classificação que ele fez foi romances históricos, romances que procuravam resgatar um pouco a nossa história colonial. Alguns acontecimentos importantes do período colonial que deveriam ser exaltados, né, em favor desse patriotismo aí. Entre esses romances destacam-se As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, entre outros aí. E, finalmente, ele também criou uma outra divisão que seriam os romances indianistas, ou seja, aqueles romances que tinham como personagem o índio e que visavam, na sua essência, mostrar a formação do povo brasileiro a partir de uma crença característica dos românticos de que o povo brasileiro é o resultado do nobre europeu colonizador com o bravo guerreiro indígena. Da união dessas duas raças teria nascido uma raça nobre, um povo nobre, que seria o povo brasileiro. Aí os grandes destaques são Iracema e o Guarani. Essa classificação, gente, foi feita pelo próprio Alencar para a sua obra, para os seus romances, para a sua prosa. Mais tarde, a crítica especializada acabou adotando essa classificação
para toda a produção romântica em prosa. Então acabaram classificando romances de outros autores nacionais dentro desse critério de romances urbanos, regionalistas, históricos ou indianistas. É claro que você pode ter romances aí que misturam duas ou mais características, mas é sempre possível perceber o que prevalece. Num romance indianista, por exemplo, geralmente também tem aspectos históricos, mas sendo a essência essa ideia de valorizar o índio como origem do povo brasileiro, ele será classificado como um romance indianista. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma obra que se encaixa no chamado romance regionalista, indicada como leitura obrigatória aí no vestibular. Trata-se do Tio. O nome é um pouco estranho, mas depois a gente vai explicar, né, o sentido disso. E é uma obra que foi publicada em 1872, publicada em livro. Porque, na verdade, como a maioria da obra do Alencar, esse livro foi publicado primeiramente em forma de folhetim. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas a publicação em livro foi em 1872. E é uma obra que vai abordar aspectos específicos, característicos do interior de São Paulo na metade do século XIX. Nós vamos analisar essa obra, vamos analisar a sua estrutura de linguagem, de narrativa, vamos falar dos personagens, vamos falar do enredo e fazer uma análise criteriosa para que você se sinta bem preparado para o vestibular. Então eu te aguardo na próxima aula para nós iniciarmos a análise do Tio aí, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos falar sobre o Tio. Como eu falei na aula anterior, o Tio foi publicado em 1872, depois de já ter sido publicado em forma de folhetim. Tá? É uma obra que pertence àquela classificação de romance regionalista, portanto tem a intenção de mostrar aspectos muito específicos, muito característicos de uma determinada região do país. O livro foi publicado em 1872, já na fase final, na última década do nosso romantismo. Mas a história acontece, como eu também já tinha antecipado, bem na metade do século XIX, em plena realidade da escravidão, né, como principal força de trabalho. Então vamos lá, vamos começar por uma ficha técnica aí do livro. Trata-se de uma obra que pertence ao romantismo. Como eu falei no início, o romantismo é uma escola muito eclética, que tem muitas diversidades na sua produção. Algumas obras são tipicamente românticas, se encaixam perfeitamente, né, nas principais características românticas, outras fogem um pouco a isso, e às vezes fogem até muito a isso, como por exemplo, o Memórias de um Sargento de Milícias. O Tio é uma dessas obras que se encaixa perfeitamente nas principais características românticas, seja na caracterização dos personagens, na temática abordada, na estrutura com que é desenvolvido o tema. É uma obra romântica na sua essência. O gênero aqui seria então romance regionalista, como eu falei para vocês. Um romance que procura mostrar aspectos específicos de uma determinada região. E que região é essa? O interior de São Paulo. O José de Alencar, no final da década de 60, como deputado, inclusive como político, ele esteve no interior de São Paulo, na fazenda de um colega político, na cidade de Piracicaba. Ele conheceu essa região paulistana e ali ele teve a inspiração para escrever o Tio. O Tio, a história do Tio acontece no que hoje seria Santa Bárbara do Oeste, tá? Numa fazenda de café dentro daquela estrutura de sociedade escravocrata, onde a produção agrícola era feita pelos escravos ali. Tá? Então você vai ter vários aspectos aí, depois a gente vai falar mais sobre isso, que demonstram essas características regionalistas. Além da paisagem, você tem a linguagem, você tem as festas populares que mostram esses aspectos regionalistas aí. Quanto à estrutura,
Como eu falei, é uma obra tipicamente romântica, inclusive na sua estrutura. As narrativas românticas tradicionais, elas são caracterizadas por serem narrativas de ação e aventura, né? Não são narrativas que procuram fazer reflexões filosóficas, questionamentos sobre a existência humana, defesas de teorias científicas. São obras que privilegiam a ação, a aventura, dentro de uma sequência de suspense, de mistério. O Alencar é um mestre nesse tipo de narrativa. O Tio se encaixa perfeitamente nisso. Uma história baseada numa sequência de ação e aventura, cheia de mistério, cheia de suspense. Esse tipo de narrativa, inclusive, a gente chama de técnica folhetinesca. Você sabe que nos primórdios do romantismo surgiu uma técnica de publicar romances consagrados, primeiro romances consagrados da Europa, né, como os romances franceses, os Três Mosqueteiros e tal, em capítulos semanais nos jornais. Depois os autores nacionais seguiram essa técnica também. O objetivo inicial era aumentar a venda do jornal, atrair o público feminino para o jornal, por exemplo. E com isso, as narrativas românticas se difundiram muito, né? Caíram no gosto popular e surgiram muitos escritores e muitas obras dentro do romantismo aí. A técnica folhetinesca consiste, como eu falei, em colocar um capítulo por semana, criando uma expectativa, né, para o capítulo seguinte. Quem lê o livro, ou quando você for ler o livro, observe que tem aquela técnica do gancho. Um capítulo termina num ponto crucial. Por exemplo, o primeiro capítulo termina quando um dos personagens, né, um assassino de aluguel, que é o João Fera, vai matar o Luiz Galvão, o dono da fazenda. A cena termina exatamente quando ele está puxando a adaga e investindo contra o Luiz Galvão. Você, lendo o livro, você vira a página e fica sabendo o que aconteceu. Mas quem estava acompanhando em forma de folhetim tinha que esperar uma semana, 15 dias para ler o próximo capítulo. Então isso a gente chama de técnica folhetinesca, que vai aguçando a curiosidade, vai prendendo o leitor por essa expectativa, por esse suspense. Então são largados vários mistérios ao longo do livro que só são respondidos no final. Uma técnica tipicamente romântica de narrar, usada muito pelo Alencar e por outros grandes escritores românticos aí. Outra característica que nós podemos observar é a polarização maniqueísta da obra, aquela divisão radical entre o bem e o mal. Os personagens ou são do bem ou são do mal, né? Os heróis só são heróis, só têm virtudes, e os vilões só são vilões, só têm defeitos. Não tem meio termo. Isso é muito característico também nas narrativas românticas. Esse conflito bem explícito entre o bem e o mal aí. Continuando a nossa análise aí, aqueles aspectos formais que de repente podem ser cobrados, mas que são, mesmo que não sejam cobrados, são importantes para entender a obra como um todo, nós precisamos falar um pouco sobre o narrador. Nesse livro nós temos um narrador em terceira pessoa, aquele narrador externo que não participa da história, onisciente, né, que sabe tudo, sabe o pensamento dos personagens e tal. Ele usa uma linguagem culta, elevada, né, aquela linguagem padrão da época, claro, dentro do português brasileiro, como eu falei para vocês, né, quando você compara com uma obra portuguesa, né, de um autor tipicamente português, você sente uma diferença. Mas era o português castiço aqui do Brasil, português elevado aqui do Brasil. E por outro lado, você tem nas personagens a presença marcante de uma linguagem coloquial, de uma certa oralidade ligada ao regionalismo. Como eu falei, havia por trás dessa obra a intenção de ressaltar aspectos pitorescos, característicos da região abordada, no caso o interior de São Paulo. Então, expressões regionalistas, ditados populares do interior de São Paulo, um pouco daquele estilo caipira de falar, você consegue perceber em alguns personagens aí. Especialmente os personagens mais humildes, mais ligados à terra, como é o caso do João Fera, do Miguel, né, de alguns escravos que aparecem ali. Na oralidade deles, na fala deles, esse regionalismo fica bastante presente. O espaço, como eu falei para vocês, o espaço abordado, né, onde acontece a história, é o interior de São Paulo. Mais especificamente, onde hoje é Santa Bárbara do Oeste. A história toda se passa
numa fazenda de café que pertence a um fazendeiro chamado Luiz Galvão, mas tem referências também a outras cidades da região. Tem referência a Campinas, por exemplo, que na época já era o centro econômico, né, o polo cultural da região, a Piracicaba, a Itu, alguns personagens viajam para essas outras cidades, então há essas referências aí. E dentro dessa fazenda, onde acontece a história, nós temos a presença da Sociedade Rural Escravocrata, ou seja, é uma fazenda movida pela mão de obra escrava aí. Além da mão de obra, do trabalho do escravo, nós temos aí também referência à sua cultura, às suas danças, a posição social que eles ocupavam. O João Fera, por exemplo, tem muito medo de ser identificado com um escravo, porque ele é um homem livre, porém pobre e dependente. Então tem várias situações associadas a essa sociedade escravocrata. A gente vai falar um pouco disso mais adiante aí. O tempo, como eu falei para vocês, o livro foi escrito na década de 70, já no final do romantismo, mas a história acontece em 1846, que era o auge do romantismo, tá? Bem na metade do século XIX aí. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a temática predominante no livro. Você tem, obviamente, vários temas, mas a temática principal é a que a gente chama de temática amorosa, aquela coisa tipicamente romântica. Então nós temos a presença de casais jovens namorados. O romantismo parece ter aquela ideia de que história de amor só acontece durante a juventude, então são sempre casais solteiros, jovens, que se apaixonam, lutam por seu amor, e aí ou termina num final feliz, casaram e foram felizes para sempre, ou termina num final trágico. Mas é uma história muito característica. Temos a presença dos sentimentos exacerbados, exagerados, e aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês. Muita gente pensa que quando a gente fala de romantismo é só história de amor. Romantismo, a gente classifica uma obra como sendo romântica quando predomina o passionalismo, quando os personagens e a visão de mundo que se apresenta é predominantemente passional, ou seja, a emoção se sobrepõe à razão. O ódio, o desejo de vingança é um passionalismo, é um sentimento passional e ele está muito presente nessa obra. Eu ousaria até dizer que nesse livro o sentimento predominante não é nem o sentimento do amor, a história de amor, né, da Berta, do Miguel, da Linda, do Afonso, mas sim o sentimento de ódio, o desejo de vingança que envolve o Luiz Galvão, o Ribeiro, o João Fera. O centro das atenções, né, a essência da narrativa, envolve esse sentimento de ódio e de vingança aí. E isso é passional, isso é característica romântica. As obras românticas abordam muito esse tipo de emoção aí. As figuras femininas idealizadas é uma outra característica tipicamente romântica. As figuras femininas que aparecem no romance, relacionadas a essas histórias de amor, são a Berta e a Linda. E são duas figuras tipicamente idealizadas, com suas particularidades. A Linda é aquele ser mais espiritualizado, né, que o homem adora, venera, como se estivesse diante de uma figura santa. E a Berta é aquela figura mais extrovertida, né, mais heróica, que brilha mais, que aparece mais e que exerce um poder de sedução maior sobre os homens. Mas ambos são protótipos idealizados da figura feminina, e isso é uma característica tipicamente romântica também, presente na obra aí. Temos também a idealização do heroísmo, que é uma característica geralmente associada ao homem, né? No caso aí tem o João Fera, o próprio Miguel, né, que tem um aspecto heróico em alguns momentos, mas nesse livro também esse heroísmo está associado à figura feminina, a protagonista, que é a Berta, a tio do título lá, que depois nós vamos explicar de onde que vem esse título aí. Em vários momentos ela tem atitudes extremamente heróicas, arriscando a própria vida para salvar as pessoas que ela ama ou necessitam da sua ajuda, da sua proteção aí. E uma última característica tipicamente romântica que nós podemos destacar é a descrição da natureza associada aos sentimentos. No romantismo, a natureza nunca é um plano de fundo estático, como acontecia, por exemplo, no arcadismo. Aquela natureza sempre igual, né, bucólica, dos pastores, ovelhas, etc. No romantismo, a natureza interage com o sentimento, com as emoções das
personagens. Então ela acaba refletindo a alma dessas personagens. Se o personagem está triste, geralmente ele se identifica com a noite, né? Com o ambiente tempestuoso e tal. Se ele está alegre, se está feliz, com um dia ensolarado, com pássaros, borboletas coloridas, enfim, é uma natureza que está integrada com as emoções dos personagens, no caso da poesia, do próprio eu lírico. No romantismo, essa integração da natureza com as emoções é uma característica marcante, especialmente aqui no Brasil, né? Devido a essa exaltação da nossa natureza tropical. E isso aparece muito nessa obra, em todas as obras do Alencar, mas essa obra especialmente, porque acontece mais para o interior, a natureza tem uma presença marcante aí. Bom, esses foram os aspectos formais. É claro, gente, quando a gente fala desses aspectos formais, você não precisa ficar preocupado em ficar decorando, que tipo de narrador tem, papapá. Isso aí são informações que você deve usar para fazer a sua leitura mais cuidadosa, mais criteriosa, mais compreensiva da obra, certinho? No próximo bloco, na próxima aula, nós vamos falar sobre as personagens e sobre o enredo. Até lá! Muito bem, nesse terceiro bloco, nós vamos tentar sintetizar rapidamente para vocês o enredo dessa obra e falar um pouco sobre as personagens. Como eu falei na aula anterior, nós temos aqui uma história tipicamente romântica. Uma história de namorados, né, de conquistas, de paqueras, típicas daquelas narrativas folhetinescas da época. Basicamente, nós temos esses casais aqui, ó. De um lado nós temos a Berta e o Miguel, e do outro lado, a Linda e o Afonso. A Berta e o Miguel são filhos da Inhatudinha e a Linda e o Afonso são filhos do fazendeiro Luiz Galvão e da dona Ermelinda. Bom, por essa lógica, né, você deve estar pensando assim, então, inclusive a Linda e o Afonso são irmãos gêmeos. Se eles são irmãos, e aqui também, obviamente que sobra um casal Linda e Miguel e outro Afonso e Berta. E realmente, logo que você começa a ler a obra, né, que eles estão passeando e tal, você percebe que a Linda é totalmente apaixonada pelo Miguel, né? A Linda é aquela moça tímida, que dá muito bandeira sobre essa paixão que ela sente pelo Miguel. E também percebe que o Afonso é aquele conquistador jovem que fica chavecando, que fica jogando indiretas para a Berta ali. No entanto, quando você lê um pouquinho mais, você começa a perceber que, na verdade, o Miguel gosta da Berta. E que, embora ela disfarce, há uma certa correspondência. Mas calma, antes que você pense, nossa, isso é uma obra naturalista, tem até incesto, eu tenho que esclarecer que, na verdade, a Berta e o Miguel não são irmãos, eles foram criados como irmãos. Eles foram criados pela Inhatudinha, que é a mãe do Miguel, porém a Berta é uma órfã, né, que a Inhatudinha pegou para criar quando era ainda um bebê. Então, um relacionamento entre eles não tem nada de proibido, nada de incestuoso. Mas a Berta se esforça muito para unir a Linda com o Miguel. Isso faz parte da principal característica dessa personagem, né, que é a protagonista da história. Ela é uma personagem que tem uma vocação para ajudar as pessoas mesmo em prejuízo próprio, mesmo que para isso ela precise se sacrificar. Então ela quer ver a amiga dela, a Linda, que ela percebe estar apaixonada, feliz com o Miguel. Por outro lado, ela também acha que o Miguel vai ser muito mais feliz com a Linda. A Linda é filha de um rico fazendeiro e ela acha que o Miguel, que não teve chance de estudar, que poderia ir bem mais longe pela sua inteligência e tal, ao se unir à Linda, vai ter a oportunidade de ter um futuro melhor aí. Então a Berta está disposta a unir os dois. Durante todo o livro ela fica se esforçando para isso, até que consegue no final. O livro começa com essa situação, né? Os jovens casais passeando, né, pela fazenda, naqueles lugares bonitos, aquela paisagem bonita e tal, e de repente eles encontram o João Fera. O João Fera é um assassino de aluguel conhecido em toda a região, um homem que mata
por dinheiro. Todos ficam assustados, né? Menos o Miguel, que é o herói, não demonstra medo diante da figura do João Fera. E a Berta. A Berta não sente medo, pelo contrário, ela sente até um certo carinho, né? Uma certa afeição. Ela não vê na figura do João Fera aquele assassino que está no próprio nome, né? João Fera. O João Fera vai ser uma das figuras com as quais a Berta vai ter uma grande preocupação, que vai poder demonstrar toda a sua vocação de fazer o bem, de recuperar, de salvar as pessoas. Outra figura que tem essa mesma característica, essa mesma condição, é uma negra escrava chamada Zana, que mora numa casa em ruínas e que a Berta costuma visitar. Essa negra tem problema mental, ela enlouqueceu com uma cena que aconteceu no passado, que ela fica revivendo, né, fazendo gestos e tal, dando gritos, por alguma coisa que aconteceu no passado. E de alguma forma a Berta se sente meio que responsável por ela, meio que presa a ela, então ela costuma cuidar dessa negra escrava, levar comida, né, ficar dando alguma atenção para ela. O terceiro personagem que vai compor esse trio de dependentes da Berta aí é um menino chamado Brás. O Brás é sobrinho do Luiz Galvão. Mora com a família do Luiz Galvão, mas ele tem deficiência mental. E isso faz com que ele, muitas vezes, se torne bastante violento. O Luiz Galvão e a dona Ermelinda tentam educá-lo, né? Tentam trazê-lo um pouco mais para a civilização, e por imposição da dona Ermelinda, ele é colocado numa escola para aprender, pelo menos, a ler e a escrever. Claro que não funciona, o menino não se interessa pelos estudos, fica indiferente à cartilha que o professor lhe apresenta, a não ser quando aparece o sinal do tio. Você sabe que o título da obra é Tio. Eu acho que uma das primeiras coisas que você acha estranho nessa obra é exatamente o tio. Você fala assim, pô, tio? O que tem? O único tio que eu conheço é o sinal de nasalização. Não deve ser esse o motivo do título. Pois é, esse é o motivo do título. Por quê? Porque o Brás, como eu falei, ele é indiferente a todos os sinais da cartilha que são apresentados lá, né? O alfabeto e tal, exceto ao tio. Quando aparece o tio, ele faz uma festa, né? Atrapalha a aula toda e acaba apanhando do professor, naquela época tinha a prática da palmatória, né? E foge revoltado. E vai se conformar lá com a Berta. A Berta é a única que o trata com carinho, é a única que consegue acalmar os seus acessos de fúria lá. Por que ele faz aquela festa quando ele vê o tio? Porque ele identifica o sinal do tio com a Berta. Tanto que a sobrancelha dela, quando ela fica mais fechada para repreendê-lo, ele, de alguma forma, ele identifica isso com a imagem da Berta. Tanto que ele passa a chamá-la de tio. E esse é o motivo do título. Você pode dizer assim, mas só isso para justificar o título? Em princípio fica meio estranho, mas olha, gente, faz parte de uma estratégia de chamar a atenção do leitor, quer dizer, já é um título diferente, enigmático, e tem a ver com aquela que é a principal característica da protagonista, da heroína, que é exatamente a Berta. Só o Brás chama ela de tio, tá? E por causa dessa veneração que ele tem a ela, essa dedicação que ela tem ao Brás, à Zana e ao próprio João Fera, que vai fazer com que ela consiga recuperar esses personagens e dar a eles uma vida mais digna, é a sua maior virtude, a sua maior característica. Então até se justifica um pouco o nome de tio para o romance como um todo. Certinho? Bom, quando eles encontram o João Fera, lá naquele passeio, o Miguel já avisa a Berta, olha, se ele está andando por aqui é porque ele tem algum serviço, alguém vai morrer. A Berta fica um tanto preocupada, começa a investigar e acaba descobrindo que o João Fera está preparado para matar o Luiz Galvão. Ele foi contratado por um personagem misterioso chamado Barroso, que quer vingança do Luiz Galvão. Então ele contratou o João Fera, que é um assassino profissional, para matar o Luiz Galvão. A Berta, quando descobre isso, ela consegue impedir, né? Ela segue o João Fera e quando o João Fera
vai cometer o assassinato, que ele está numa emboscada, né, esperando o Luiz Galvão, a Berta intervém e exige que ele recue da sua intenção de matar o Luiz Galvão. Como eu falei para vocês na aula anterior, uma das características românticas desse livro é a narrativa de mistério, de suspense. Você tem uma série de mistérios que vão sendo jogados ao longo da narrativa para serem resolvidos lá no final. Por exemplo, o Luiz Galvão, ele está indo para Campinas movido por um segredo. Ele vai lá para resolver um problema do passado dele, num cartório em Campinas. O João Fera, ele tem uma relação com o Luiz Galvão que faz com que a Berta diga que ele está sendo ingrato ao querer matá-lo, que ele jamais poderia ter essa atitude com um homem a quem ele deve tanto, embora o João Fera não reconheça essa dívida. O João Fera tem uma relação com a Berta de extremo respeito, de carinho, de proteção, que também está relacionado a alguma coisa do passado. A Zana está ligada a um acontecimento do passado que parece envolver esses outros personagens também. Ela enlouqueceu a partir de um fato que aconteceu no passado. Por sua vez, a Berta não sabe nada do seu passado, né? Quem foi sua mãe, quem foi seu pai, por que ela ficou órfã. Ela sente também que existe uma relação dela com o João Fera, mas ela não sabe que relação é essa. Então é uma série de segredos que vão sendo acumulados. E quem é esse personagem Barroso, que tem esse ódio pelo Luiz Galvão, que contrata um assassino para matá-lo num desejo de vingança? Que ódio é esse? Que vingança é essa? Que relação é essa que ele tem com o Luiz Galvão? Todos esses segredos vão ser revelados na segunda parte do livro, quando é feito um flashback. Ou seja, há uma volta ao passado onde todos esses mistérios serão esclarecidos. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Até daqui a pouco. Muito bem, num determinado ponto da narrativa, o narrador retrocede 20 anos, vai para 1826, para esclarecer aqueles mistérios todos. Nesse ano, nessa data, 1826, a moça mais bonita e mais desejada da cidade de Santa Bárbara do Oeste era a Bezita. Uma moça simples, de uma família humilde, órfã de mãe, né? E que despertava o interesse e o desejo dos jovens da cidade. Entre estes jovens estava Luiz Galvão, que era o agroboy da época, o conquistador, né? Filho de fazendeiro, e que, portanto, tinha essa fama de conquistador, de namorador, de garanhão. E ele começa a se aproximar da Bezita. Junto com ele está sempre um personagem chamado João Bugre, que nada mais é que o futuro João Fera. Depois ele passa, quando ele vira assassino de aluguel, ele passa a ser chamado de João Fera. Esse João Bugre é amigo do Luiz Galvão. Ele foi criado na fazenda do pai do Luiz Galvão. Ele apareceu lá perdido, né, sem família, sem nada, e a família do Luiz Galvão resolveu acolhê-lo. Não como membro da família, mas como um empregado, né? O próprio João Fera depois diz que ele nunca foi reconhecido como membro da família, que ele não tem que ter nenhuma gratidão, porque na verdade deram a ele sobras como se dava aos animais, né? Em vários momentos ele foi tratado quase como um escravo, embora fosse um homem livre. Mas ele cresceu ao lado do Luiz Galvão. Virou uma espécie de guarda-costas, né? Sempre que o Luiz Galvão se metia em confusão, era o João Bugre que o estava lá protegendo. E o João Bugre também se apaixona pela Bezita, mulher poderosa, né? Faz todo mundo se apaixonar ali. Só que o João Bugre tem uma característica que lembra muito a Berta. Ele acha que a Bezita será mais feliz com o Luiz Galvão. Que ela tem condições de ser mais feliz com o Luiz Galvão. Então ele sai fora e deixa, né, que role essa paquera dos dois ali. A Bezita, no entanto, entende que o Luiz Galvão nunca vai levá-la a sério. Ela é uma moça pobre, o pai do Luiz Galvão provavelmente não permitiria esse casamento, quer que o filho tenha um casamento
com uma moça da corte, como acaba acontecendo com a dona Ermelinda. E a Bezita, naquela época, gente, a única profissão possível para a mulher era o casamento. A Bezita não tem mãe, isso já é um fator a dificultar. Fica aquela ideia, né, de que ela não foi bem educada porque não teve mãe e tal. O pai da Bezita fica muito preocupado porque ele pode morrer a qualquer momento e aí a filha fica largada. Então o pai fica forçando, né, a ideia de que ela possa se casar. Só que a Bezita percebe que com o Luiz Galvão isso não vai rolar. Pode ficar inclusive pior. Se ela começar a dar atenção para ele, se ele começar a frequentar a sua casa, depois ele cai fora e ela pode ficar falada. E aí sim é que ela não vai conseguir arranjar um casamento. Nesse meio tempo aparece na cidade uma figura estranha, né? Um rapaz estranho chamado Ribeiro, que conhece a Bezita, começa a paquerá-la e propõe casamento a ela. A Bezita, naquela situação, né, de estar sendo assediada pelo Luiz Galvão, acaba aceitando o casamento com o Ribeiro mesmo sem conhecê-lo. Isso era muito comum na época, né? Casamentos combinados entre pessoas que não se conheciam. O casamento se concretiza, mas não à noite de núpcias. No dia do casamento, o Ribeiro recebe uma notícia de que o pai dele faleceu, que ele tem que ir até Itu, eles estão em Santa Bárbara do Oeste, ele tem que ir até Itu, né, uma outra cidade da região, para promover a partilha dos bens, né, a divisão da herança, aquela coisa toda. Aí ele deixa a esposa dele, ainda virgem, não concretizou o casamento, não houve a noite de núpcias, pede que ela o espere, que ele vai até Itu, vai resolver os problemas de família e depois ele volta para concretizar o casamento. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, né, gente? Demoram vários dias, várias semanas. E quando o Ribeiro recebe o dinheiro da herança, ele pensa, poxa, agora que eu estou com dinheiro, eu vou me amarrar, vou casar e tal. Não, minha esposa está lá, está me esperando, já estou casado e tal, eu vou curtir um pouco a vida. Aí ele viaja para o sul, aproveita a vida, gasta o dinheiro, se diverte com mulheres, e a Bezita tem que ficar esperando. Você pode achar isso um absurdo hoje, mas dentro dos conceitos românticos da época, isso era perfeitamente normal. A mulher tinha que esperar pelo marido, fiel e casta. Numa noite, aparece um homem na casa da Bezita, se dizendo ser o marido para a escrava dela. E vai para o quarto onde a Bezita está dormindo. E acaba fazendo amor com ela, acaba concretizando a noite. Então, a Bezita imagina que seja o marido. Ela não conhecia, você pode também achar estranho, mas ela não tinha nenhum contato com o marido. Na noite, na escuridão, no quarto, ela acaba se entregando a esse homem. Não era o Ribeiro, era o Luiz Galvão, que se aproveitou da situação para conseguir a Bezita que ele tanto desejava. E depois desapareceu. A Bezita, descobrindo isso, fica desesperada, né? O marido a deixou virgem e quando voltar ela não é mais virgem. E pior, porque tudo pode piorar, né? Ela fica grávida. E à medida que ela vai gestando uma criança, vai crescendo a preocupação dela. Porque ela sabe que um dia o marido vai voltar e vai querer se vingar desse ato de traição. Você pode achar que não é traição, que a culpa é dele e tal, mas dentro do conceito romântico, o homem tem o direito de lavar a honra com sangue. Nasce uma criança que é exatamente aberta. Aberta, portanto, é filha da Bezita com o Luiz Galvão. Algum tempo depois, alguns meses depois da Berta ter nascido, o Ribeiro retorna para concretizar o seu casamento, para retomar sua vida de casado. E encontra a mulher com uma filha nos braços. Claro que furioso, ele ataca a mulher e acaba matando a Bezita. E mataria também a criança. É nessa cena que a Zana, que era a empregada da Bezita, fica louca. Ela enlouquece, né, ao ver a patroa sendo morta e tentando proteger a criança, o bebê que estava nos braços dela ali. O Ribeiro só não comete o assassinato também da criança porque o João Bugre, que ficou extremamente indignado com a atitude do Luiz Galvão e rompeu com ele, estava
protegendo, cuidando da Bezita. De vez em quando ele passava pela casa dela para ver se ela precisava de alguma coisa, né? Se precisava alguma coisa alguma ajuda com o bebê, né? Alguma ajuda econômica e tal. E ele presenciou, ele viu o Ribeiro matando a Bezita. Atacou o Ribeiro, que fugiu, e assim ele conseguiu proteger a menina. Ele pegou a menina, a Berta, e levou para ser criada pela Inhatudinha, a mãe do Miguel. Então, esse mistério está esclarecido. O Ribeiro, por sua vez, fugiu para Portugal. E assim se passaram vários anos. Aí a narrativa volta para o presente da ação, que é 1846. E aí nós descobrimos o seguinte, ó. Sabe aquele Barroso que queria matar o Luiz Galvão, aquele sentimento de vingança? Pois bem, o Barroso nada mais é que o Ribeiro, o marido da Bezita. Ele ficou muitos anos fora, daí ele voltou com esse intuito de se vingar e foi contratar exatamente o João Fera para matar o Luiz Galvão. Aí você vai dizer assim, mas peraí, eles não se conheciam? É verdade, eles se encontraram aquela noite, foi durante uma noite que aconteceu aquela tragédia, estava escuro, o Ribeiro fugiu, foi para Portugal, mudou a fisionomia, deixou crescer a barba e tal, e eles não se reconheceram. Nem o Barroso reconheceu o João Fera, nem o João Fera reconheceu o Barroso como o antigo marido da Bezita ali. E aqui tem que esclarecer também que quando o Barroso ou o Ribeiro contratou o João Fera para matar o Luiz Galvão, ele não deu o nome da vítima. Ele contratou, deu um dinheiro de entrada e não tinha dado o nome da pessoa. Se o João Fera soubesse que era o Luiz Galvão, por mais que ele odiasse o Luiz Galvão, ele não faria em respeito à Berta. Afinal de contas, o Luiz Galvão é o pai da Berta, que ele tem como uma verdadeira filha ali. Como o João Fera recusa-se a cumprir o trato, né? Ele procura o Barroso e diz que vai devolver o dinheiro, que ele não vai mais cumprir o trato lá de assassinar o Luiz Galvão, né, a pedido da Berta, o Barroso cria um outro plano para levar adiante o seu desejo de vingança. Ele contrata um outro jagunço lá, esse tal de Gonçalo, contrata também alguns empregados, alguns escravos lá da fazenda do Luiz Galvão, prometendo uma recompensa para eles, que é esse Monjolo e Faustino, e eles armam um plano. Eles vão colocar fogo na plantação de café, e quando o Luiz Galvão for tentar apagar o incêndio, eles vão matar o Luiz Galvão e jogá-lo no incêndio. A Berta acaba descobrindo esse plano, avisa o João Fera, que intervém e consegue salvar a vida do Luiz Galvão. O Barroso acaba fugindo de novo no meio disso, né? O João Fera mata o Gonçalo, os outros capangas aqui, mas o Barroso foge novamente. Algum tempo depois, a Berta começa a descobrir o que estava acontecendo, né? Porque aí o João Fera conta da morte da mãe dela e tal, ela vai visitar a Zana. Durante uma dessas visitas, o Barroso tenta matar a Berta, só que aí ele encontra o João Fera. E aí o João Fera, né, numa atitude bem violenta, acaba estraçalhando como uma verdadeira fera o Barroso, o Ribeiro aí, cometendo também a sua vingança, né, em relação à morte da Bezita. Logo depois, até meio forçado pelo João Fera, que está vendo o Afonso se aproximar da Berta, porque a Berta ainda não sabe que é filha do Luiz Galvão, ela só sabe que a mãe dela foi morta pelo ex-marido, mas não sabe quem é o pai. Então, como o Afonso continua flertando com a Berta, o João Fera dá uma prensa no Luiz Galvão e fala, escuta, você destruiu a vida da mãe dela, vai querer que seu filho destrua a vida dela? Afinal de contas, eles são irmãos, toma uma atitude, seja homem e tal. O Luiz Galvão tinha muita vergonha desse passado. Para um homem de brios como ele e tal, era humilhante reconhecer essa falha no passado. Mas diante dessa situação, ele acaba confessando para a esposa, afinal isso aconteceu antes do casamento com a dona Ermelinda. A dona Ermelinda compreende a situação e resolve contar tudo para a Berta e convidar a Berta para morar com eles, assumi-la, né, como filha do marido aí. A Berta, no entanto, não aceita. A Berta diz que ela não se sente filha do Luiz Galvão. Ela diz que o verdadeiro pai dela, aquele que esteve sempre ao lado dela, sempre a protegendo, é o João Fera. E aí ela resolve ir morar naquela antiga casa da mãe, levando o João Fera, né, lá já mora a Zana, e leva também o Brás para morar lá.
O João Fera, que antes tinha uma grande resistência para trabalhar na terra, porque achava que isso era trabalho de escravo, a pedido da Berta, para cuidar da Berta, para estar ao lado dela, concorda em fazer isso. E aí nós vamos ter o desfecho da narrativa. No final, depois de muita insistência por parte da Berta, a dona Ermelinda acaba aceitando o Miguel como futuro noivo, marido da filha. E a família toda do Luiz Galvão resolve se mudar para São Paulo, onde o Miguel vai poder estudar, se formar e assim estar mais à altura da Linda. Antes de ir para São Paulo, no entanto, o Miguel resolve fazer uma última tentativa para conquistar a Berta. Ele vai até onde está a Berta, junto com os seus protegidos lá, e pede que ela vá com ele para São Paulo. Nesse momento, acontece essa cena aí, ó. Presta atenção, isso aqui é o desfecho da narrativa, ó. João, vergado sobre o cabo da enxada, debruçado sobre o cabo da enxada e agitado por veemente comoção, parecia despedir-se de si para se precipitar aos pés da menina, a Berta. Brás, cavado o semblante por violentas contorções, arrancava os cabelos da grenha ruiva e mordia o beiço para não gritar. Zana estendia os braços hirtos e, no afã de alcançar Berta e apertá-la no seio, rojava-se pela grama, jogava-se na grama. Miguel falava com fervor, com entusiasmo, E a fronte gentil da menina pendia com lânguida e meiga inflexão, como o nenufar, uma planta, que se debruça à beira do regato e não tarda a ser levada pela corrente que a enamora. Ou seja, a Berta já está quase cedendo aos apelos do Miguel, para desespero dos seus protegidos. Mas aí ela responde: não, Miguel, lá todos são felizes. Meu lugar é aqui, onde todos sofrem. E aí vem o último parágrafo do livro. Ó. Quando o sol escondeu-se além, na cúpula da floresta, Berta ergueu-se ao doce lume, brilho do crepúsculo, e com os olhos engolfados na primeira estrela, rezou a Ave Maria, que repetiam, ajoelhado a seus pés, o idiota, Brás, a louca, Zana, e o facínora, Remido, o João Fera, que agora não é mais João Fera, não é mais assassino, está remido. Como as flores que nascem nos despenhadeiros e algares, onde não penetram os esplendores da natureza, a alma de Berta fora criada para perfumar os abismos da miséria, que se cavam nas almas, subvertidas pela desgraça. Era a flor da caridade, alma soror. Portanto, a Berta, no último parágrafo, na última linha, é chamada de alma soror. Berta é a flor da caridade, é a alma soror. Soror quer dizer freira, uma pessoa que abdica da sua vida, dos seus prazeres terrenos, para ajudar as outras pessoas. Essa é a grande virtude da Berta, a sua característica mais forte, a sua característica romântica mais forte aí. É uma pessoa marcada pelo dom da caridade, para ajudar os mais necessitados. Ou seja, ela abre mão do amor pelo Miguel, de uma vida confortável com a sua família, seus irmãos, seu pai verdadeiro e tal, para ficar lá cuidando dos marginalizados que sofrem, O João Fera, o Brás e a Zana. Essa é a grande característica final do livro aí. E para encerrar, eu queria lembrá-los do seguinte, trata-se de uma obra classificada pelo próprio autor como regionalista. Então, a probabilidade de a cobrança vir em cima do regionalismo é muito grande. Então, só relembrando, onde que mais aparecem as características regionalistas? Na paisagem e na atividade rural, a história toda se passa nessa fazenda das Palmas, no interior de São Paulo. Então, toda aquela paisagem, toda aquela atividade bem característica da região, da plantação de café e tal. A linguagem, o falar caipira de alguns personagens, os ditados regionais, preste bem atenção quando você estiver lendo o livro. Isso é uma característica específica da região. E as festas e danças, como por exemplo a festa de São João. Durante essa festa acontecem várias cenas importantes para o desenrolar da história aí. E é uma festa caipira, uma festa bem
típica do interior de São Paulo aí. Essas são as principais características do livro Tio. Claro que eu volto a insistir, como você sabe, eu insisto sempre nisso, isso não substitui a leitura. Essa aula não substitui a leitura. Eu vejo você numa próxima aula de livro. Até mais!